Aplauda o nosso Deus bem forte, que Ele merece. Maravilha. Sentem-se, irmãos, por gentileza, boa tarde. Fique bem à vontade na presença do Senhor, com temor e tremor, é claro. E logo de imediato é importante você não permitir que nada atrapalhe, né, irmãos, o entendimento agora da palavra. Então vem aí o celular, deixa o celular aí, né, no modo silencioso, né, no modo avião, para que ele não toque. Tá bom? Senão desconcentra. A pastora disse que você fica, irmão, desconcentra o irmão que está pertinho de você. Então a gente tem que ter esse zelo, tá bom? Vamos então para a nossa mensagem. É interessante a pastora aqui, nessa parte introdutória, permitir todos aqui, né, estarem cientes, se conscientizarem, reforçar mesmo. Nós estamos aí, irmãos, hoje já o 8º dia de um propósito assim realmente muito especial, que está permitindo a igreja crescer bastante. Entendimentos preciosíssimos. E a cada dia Deus falando e ministrando nossos corações com revelações preciosas. E no 8º dia, né, agora às 7 da manhã, o pastor já esteve pregando, ensinando, instruindo. Nós tivemos já o 1º capítulo, 2º, 3º, 4º, destacando, desenvolvendo, explanando bem todas essas vivências, toda essa história que aconteceu, né, com Daniel, que aconteceu com seus amigos, né, e outros personagens que também estão envolvidos. E aí nós estamos mergulhando agora no capítulo de número 5, que é muito interessante, né? E nós estamos pegando esse gancho aí nos nossos cultos também, aí, irmãos, além do propósito das 7, né, da manhã e das 7 da noite. Diga graças a Deus. E aí nós estamos tendo um entendimento, irmãos, precioso, porque assim, nós precisamos colocar algo dentro do nosso coração. E até o próprio personagem Davi, ele chegou até mesmo falar sobre esse assunto. A gente precisamos entender que quando a gente olha uma falha, um erro do outro, não é para nós falarmos mal, não é para nós julgarmos, mas de uma forma muito sábia e madura, nós precisamos trazer para o nosso eu, para o nosso entendimento o seguinte, que esse erro, que a falha desta pessoa sirva de experiência, vamos lá, de lição, de exemplo para mim. E esse exemplo, essa lição, claro, eu tenho o entendimento que esse erro, essa falha, eu vou me esforçar, eu vou procurar realmente vigiar para que eu não venha cometer os mesmos. Porque, olha, observe com a pastora Tenielma, quando uma pessoa, irmãos, ela está na prática errada, cometendo falhas, erros, qual o resultado? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é ruim, ele é muito mal. A pessoa, irmão, sofre grandes consequências árduas, dolorosas. Então, assim, no meio que nós convivemos, que nós estamos inseridos, a realidade é que nós deparamos com muitas falhas humanas. Nós observamos pessoas que, infelizmente, por tomar decisões erradas, que acabam deixando de serem bem-sucedidas. Isso em todo o contexto familiar, irmãos, profissional, enfim. A pessoa, ela não ali, irmãos, faz o que é certo, ela não procura analisar as suas atitudes, as suas escolhas, e por não analisar, chega à prática errônea, ela vai sofrer. E o mais além, porque assim, não se trata do homem querer fazer justiça na terra por conta de um erro, por conta de uma falha, né? A pessoa lá, você me traiu, então eu vou te matar, você me roubou, então eu vou te mandar embora. Estão entendendo? Levante as mãos. Mas assim, a pastora vai muito mais além. Imagine comigo, o nosso Deus, Ele é amor, mas a gente precisa entender, inclusive nosso pastor está até comentando sobre esse assunto, né, no dia de ontem. De um lado está o amor, mas do outro lado está o quê? Justiça. Diga amém? Isso, todo mundo atento aí na palavra. Então Deus, Ele é amor, mas também Ele é o quê? Ele é justiça. Então Ele nunca vai ficar, irmão, satisfeito, feliz, se Ele olhar a pastora Tenielma pecando. Se Ele olhar a irmã Maria pecando, fazendo coisas
desagradáveis, fora do contexto da palavra. Nunca que ele vai ficar. E aquela prática errada vai levar a pessoa, irmãos, automaticamente sofrer as consequências. E Deus, volta a ressaltar, não vai ficar nem um pouco o quê? Satisfeito. E a pessoa, ela vai colher aquilo que ela está o quê? Aquilo que ela está plantando. Então, assim, nós estamos tendo, vamos falar assim, né, do presente. Cada pessoa aqui na sua história de vida, alguns servindo a Deus num tempo bem favorável, outros irmãos está, né, pouco tempo, enfim. Toda uma história. Mas assim, você está conhecendo a Deus. Você está se colocando para servir ao Senhor. Sim ou não? Levante as mãos, não é verdade? Perfeito. Então, uma vez que eu estou conhecendo a Deus e que eu estou servindo a Deus, que eu já tive várias oportunidades de analisar, de ver coisas ao meu redor. Pastora, olha, conheci uma vizinha que, olha, ela era crente, servia a Deus, olha, sempre assídua, pregava até para mim. Mas hoje, pastora, infelizmente, se desviou. Um exemplo. Às vezes dentro da sua própria casa, alguém que até evangelizou você, levou, hoje você está na igreja e a pessoa está fora. É triste, mas é fato essas coisas. Mas você precisa parar e entender, diante dessas situações, nada dessas coisas vão o quê? Me parar, vão me fazer desistir. Pelo contrário, eu vou ficar atento e vou observar que assim como essa pessoa caiu, se desviou, era tão firme. Não que ele vai pensar negativamente, mas eu vou ter cuidado para eu não cair também. Diga amém? Lembra que eu falei no início, com o erro dessa pessoa, com uma decisão errada dessa pessoa, vai servir de exemplo para mim. Isso é muito interessante, isso vai contribuir muito para que nós possamos, irmãos, a cada dia dar passos, irmãos, mais além, avançar mesmo para, irmãos, permanecermos com Cristo. Diga graças a Deus. Mas assim, as pessoas muitas vezes olham o erro do outro, o que acontece, né, pastor Antonildo? As pessoas desistem. As pessoas têm aquela fala de dizer assim, um pastor pecou, um pastor errou, olha só. E até o nosso pastor comentava, as pessoas acabam até se escandalizando. E não posso me escandalizar, eu não posso deixar isso afetar a minha fé. Eu não posso deixar isso parar o meu ministério, me impedir de buscar, de me entregar a Deus, de honrar o meu Senhor. É triste a gente ver, irmãos, certos comportamentos. Mas nada dessas coisas podem me impedir de prosseguir, de avançar e permanecer firme. Ainda que se levante o governador, mas eu não vou sair o quê? Do meu lugar. Ou seja, qualquer coisa que possa se levantar contra a minha vida. É fácil? Não é. Mas eu costumo assim, dar um exemplo. Eu vou respirar bem fundo e eu vou deixar a palavra de Deus fazer parte da minha vida. Porque Deus, Ele dá força. Deus, Ele me dá sabedoria. Deus, Ele me dá todas as condições necessárias para que eu possa prosseguir. Então pronto, Deus vai me dar e eu vou conseguir sair dessa. Diga amém? Mas o que acontece? A pessoa acaba se entregando muito para os problemas, olha muito para as situações e acaba, irmãos, desistindo, acaba que saindo da sua posição, acaba que, infelizmente, aí eu vou até colocar essa palavrinha, dando mau testemunho. E assim, nessa parte inicial da mensagem, como eu iniciei aqui a leitura bíblica, vamos estar bem atentos, em nome de Jesus. Não vamos permitir com que o erro do outro, de qualquer que seja o indivíduo que esteja ao nosso redor, nos impeça, irmãos, em nome de Jesus, de prosseguir, de avançar com Cristo, de sermos um instrumento usado nas mãos de Deus. Diga amém? Pelo contrário, que os erros, as falhas, nos permite refletir, analisar bem
para que eu não possa cometer os mesmos erros. Diga graças a Deus. Então, assim, no estudo, né, que nós estamos, irmãos, aí, nos alimentando, mergulhando, aí a gente aprende muito, né, que é com o exemplo de Daniel. Aí entra os irmãos, porque são vários personagens, né? Tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego que está envolvido, mas nessa parte do capítulo 5 traz, irmãos, o exemplo de Belsazar, né, que de acordo aí, irmãos, eu até aqui observei bem estudando os seus ancestrais, se tornou foi colocado como filho de Nabucodonosor, e ali foi sucessor dele. Uma vez, irmãos, ele chegando o final do seu reinado, quem sucedeu, ou seja, quem ocupou o seu lugar foi exatamente o Belsazar. Aí assim, toda a história, irmãos, se aqui a pastora for falar aqui, a gente vai estar aqui hoje, e aí é todo um contexto. E aí tem, né, ali Nabucodonosor, infelizmente, irmãos, um homem muito bem sucedido, um homem que enriqueceu, um homem que teve uma posição muito privilegiada, enfim, mas que deixou entrar no coração sentimentos negativos, comportamentos inadequados. E um que se destacou bem foi, irmãos, a soberba. E ele acabou que, infelizmente, com esse comportamento, com esses sentimentos no coração, com atitudes erradas, Deus não se alegrou nem um pouco. E ele pagou um preço muito alto por isso. Estão entendendo? Levante as mãos. E aí ele teve um sonho, e aí, irmãos, né, ele sonhou com uma árvore, e aí, irmão, depois ele chamou Daniel, que é um homem, que é um grande exemplo, amém? Né, de comportamento, de decisão, de escolha para nós nos dias atuais. E, meu Deus do céu, uma bênção. E aí ele acabou que ali revelando o sonho, né, irmãos, e ali aquela árvore cresceria, enfim. E aí foi exatamente Nabucodonosor. Virou o quê? Um animal. O pastor estava até brincando, eu digo, estourou um lobisomem, né? Ou seja, ele pagou um preço alto por conta dos seus erros, por conta das suas decisões, o que é erradas, e sofreu, pereceu. E o filho, ele teve conhecimento, ele viu toda a história, toda a vivência do pai. Lembra que eu falei no início? Então era para ele ter ficado o quê? Atento, ter tido colocado no coração, não vou cometer os mesmos erros que meu pai o quê? Cometeu, que Nabucodonosor cometeu, não vou fazer isso, eu vou agora, estou ocupando aqui agora, né, essa posição privilegiada, esse reinado, então eu vou aqui me doar, vou fazer o meu melhor, vou procurar observar tudo, para que eu não caia, para que eu não, né, faça nada que venha também entristecer o coração do meu Deus. Mas não, infelizmente, irmãos, não foi isso que aconteceu. E aí eu quero iniciar aqui a leitura para você observar bem o que a palavra de Deus diz, muito interessante. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10. Então o cristão, ele tem que estar se unindo a esta verdade. Paulo, muito usado por Deus, ele começa a instruir, ministrar o coração aqui da igreja de Corinto. E nessa oportunidade ele verbaliza, ele libera aqui essa palavra. Capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Quem está de pé aí, diga glória a Deus. Aperte a mão do seu irmão que está aí pertinho de você e diga: meu irmão, não caia. Diga para ele aí, não é para cair, não pode. E eu creio e eu declaro que aqui só tem pessoas que estão de pé. Isso não diz literal, no sentido espiritual. Diga amém, irmãos. Pessoa firme, a pessoa buscando a Deus, se esforçando para buscar a Jesus, a pessoa se esforçando para praticar a palavra de Deus. E por isso ela vai estar tendo o cuidado, ou seja, o zelo para não para não cair. Então vai ficar atento ao que possa estar acontecendo ao seu derredor. Quais são as estratégias, quais são as propostas do inimigo? O que possa estar se apresentando de alguma maneira para influenciar você? Situações que surgem para que você ali tome decisões, para que você chegue às práticas que estão fora da palavra de Deus. E uma vez fazendo isto,
Então você está atento, está tendo o zelo, está tendo cuidado. Então a tendência, claro, é nós o quê? Não cairmos. Ou seja, você não vai o quê? Cair. Então quando fala, aquele pois que cuide estar de pé, olhe que não caia, é porque, irmãos, é uma realidade, nós estamos sujeitos. Lembra, eu ministrava um dos versículos que eu destaquei também, irmãos, na mensagem na semana passada. O espírito está pronto, mas a carne, ela é o quê? Ela é fraca. E assim, olha para a pastora Tenielma, tem gente que fica, irmãos, infelizmente, brincando com Deus. Eita, pastora, Deus me livre. Isso é para nós nos autoanalisarmos. Quando eu digo brincando com Deus, porque não tem aquele cuidado, não tem aquela atenção. As coisas vão acontecendo, estão ao seu redor, e a pessoa não procura rejeitar, não procura ali renunciar, fugir. Vê essa oportunidade para eu pegar esse utensílio aqui e blasfemar contra o nome do meu Senhor. Aconteceu essa situação para que eu não pudesse cuidar no tesouro das coisas de Deus. Está acontecendo essa situação para que eu venha aqui cair no pecado e envergonhar o nome de Jesus. Enfim, não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum. Eu estou servindo a Deus, não estou brincando. Eu quero viver para Jesus, eu quero viver para Deus. Diga amém? Assim, se eu fosse dar exemplos aqui, irmãos, seriam várias áreas da vida, várias situações. E cabe nós fazermos, uma autoanálise, observar bem, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos desfrutar e viver tudo aquilo que Deus tem para a gente. Quem quer as bênçãos de Deus, aí levante as mãos. Então, aquele pois que cuide estar em pé, olhe que não cai. Então, cuide estar em pé. Pastor, olha, isso aí, nem cuidando para estar em pé eu estou. Eu venho para a igreja, acho legal, sabe? Mas eu nem tenho já, sabe, por isso procure ter, em nome de Jesus. Para você ser feliz, enquanto você estiver nessa terra, em todas as áreas, e no porvir. Porque ao contrário, se nós não tivermos esse zelo, esse cuidado, nós vamos pecar, nós vamos errar. E Deus, lembrando, Deus é amor, mas Ele é o que? Justiça. E Ele não vai ficar nem um pouco feliz em observar e ver que em nós há práticas erradas, decisões erradas. Quando nós cuidamos da nossa vida, isso vai refletir, vai gerar em uma pessoa que vai ter uma vida com atitudes, comportamentos corretos. Então isso vai estar o quê? Glorificando o nome de quem? O nome de Deus. O nome do nosso Senhor Jesus. Então a gente precisa ter um zelo muito grande. Diga amém? Muito especial. E é triste, irmãos? Talvez não seja o seu caso, mas é fato. Quantas pessoas não estão tendo zelo com a casa de Deus? Eu digo a casa de Deus não só se tratando daqui do físico, mas nós somos aqui a casa espiritual. Diga amém? Onde o Senhor habita, onde Ele faz morada. Diga aleluia. E eu também não vou muito longe, porque quantas pessoas também não têm respeito pela casa do Senhor? Dentro da igreja, eu já tive a oportunidade de ouvir pessoas, infelizmente, verbalizando, irmãos, palavrões. Pessoas que muitas das vezes não têm de temor e pega, irmãos, está com chiclete, ou então está com papel, ou você olha, joga dentro o lixo dentro da igreja. E pessoas que chegam a falar. Muitos têm aquela frase: como pastora, eu sou a igreja. Já viu essa, pastor Tonildo? E nós somos a igreja, não é? Eu sou a igreja. Aí fala que é a igreja. E muitos, infelizmente, com essas ações, com essas atitudes. Como é que eu sou a igreja e agindo dessa forma? Então nós precisamos ter esse cuidado, ter esse zelo. Diga amém? Para que em nome de Jesus o Senhor se alegre conosco. E assim nós possamos
viver bem e termos sucesso, ou seja, sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizemos e aonde Ele nos permitir estar, nos colocar. Seja na posição de pai, de mãe, de filhos, amém, Jesus? Funcionário enfim, todas as áreas. Você realmente se destaca para a glória do Senhor, amém? Bom, e aí nós vamos agora para Daniel, exatamente para esse livro abençoado que nós estamos aí já no 8º dia do estudo, e a pastora vai desenvolver mais ainda aqui o entendimento da mensagem. E aí eu quero que você observe, irmão, de acordo com o que está sendo aqui ensinado, a pastora está destacando a importância de nós verdadeiramente cuidarmos, né? Aquele que cuida está em pé, fique atento, né? Observe, olhe, vigie para que não caia. E isso a gente vai analisar, observar de acordo com as situações que acontecem ao nosso redor, né? Com as vivências até mesmo do erro de outras pessoas, para a gente não cometer os mesmos. E aqui no contexto da história, irmãos, desse homem chamado Beltsazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor, este homem, volto a ressaltar o que eu falei no início, ele teve conhecimento de toda a história do seu pai, do que ele viveu, né, da experiência ruim que ele teve. Infelizmente, Deus não se agradou nem um pouco com as suas atitudes e permitiu ele entender, irmãos, que a glória é para Deus. Pagou um alto preço, pagou, mas ele entendeu. Diga amém. Inclusive, aqui no capítulo 4, só para você observar aqui na parte número 37, para você ficar aqui por dentro do assunto, mais ainda, de forma mais precisa, diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam onde? Na soberba. Então ele entendeu isso. Por quê? Porque, irmãos, quando foi humilhado, ele precisou ir lá embaixo, lá no pó, para entender que a glória é de quem? De Deus. E que não somos nada sem Deus. E que tudo é para Deus. Diga amém. Pagou o preço. Aí tá, o Deus já sabendo, com certeza observou tudo que estava ali acontecendo, desde ele analisar, observar e entender. Agora estou ocupando o lugar do meu pai, Nabucodonosor, vou fazer diferente. Não. E essa vivência desse personagem, irmãos, é entender que é o próprio retrato nos dias atuais. Se nós não estivermos atentos, infelizmente a gente acaba cometendo aquilo que é errado, praticando melhor aquilo que está errado. E aí, capítulo 5, por favor. O subtítulo você pode observar aí: o banquete do rei Beltsazar, né, a mão misteriosa. Diz assim: o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, dos seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Olha só, vai vendo. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e o que? De pedra. Olha só, irmãos, a prática. Louvaram outros deuses, levaram bebida para dentro do que? Do templo, usaram os utensílios, não tiveram temor, não tiveram zelo, coisa séria. Versículo de número 5, por favor.
Na mesma hora apareceram uns dedos, olha só a experiência, de mão de homem, e escreviam defronte do cartiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Quem está aí acordado, diga glória a Deus. Pronto, atentos. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro que? Dominador. Então ele chega ali, irmãos, ele queria, que interpretasse, e automaticamente ele chegou a falar que quem fizesse isso estaria recebendo algo em troca e tal, até que no versículo 8, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltsazar perturbou-se muito e fez o que, irmãos? Mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. E aí ele teve ali o conhecimento. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constitui o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Diga amém? Bom, para não ficar muito extenso aqui, mas eu fiz questão aqui de prosseguir aqui na leitura. Então ele chama Daniel para ali, irmãos, interpretar o sonho, permitindo ali, com que ele tivesse conhecimento do que, ali ele havia sonhado. Olha só, irmãos, que coisa forte. Daniel foi chamado para interpretar o que? O sonho. Ele se destacou. Ele fez o que? A diferença. Diga graças a Deus, isso é muito importante. E eu aqui destacar essa parte. Ao contrário de Beltsazar, que infelizmente não teve zelo pelas coisas, pela casa do Senhor. Teve práticas errôneas que deixou o que? A desejar. E aí Daniel interpreta e permite ele ter conhecimento que Deus, irmãos, de uma forma mais resumida, não se alegrou, não se agradou ali com aquele comportamento, com aquelas decisões, com aquelas escolhas. Ou seja, ele não teve o temor nenhum momento por Deus. E é isso que a gente precisa estar atento. Diga amém? Isso não era para estar acontecendo com Beltsazar. Não era para ele, irmãos, de maneira nenhuma chegar a passar por aquilo que ele passou. Você vai já observar nos versículos posteriores. Era para ele já ter observado tudo que já tinha acontecido com o seu pai e fazer o que? Diferente. Não vigiou, não, irmãos, ficou em alerta e acabou o que? Acabou que caindo. E é como diz lá em Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo, eu creio que é no versículo de número 5, mais ou menos, versículo 7. O que o homem semeia, o que não é reis, Inicia-se assim: Deus não se deixa escarnecer,
Porque tudo que o homem semear, isso também o que é igreja? Mais forte, o que? Ceifará. Então, lembrando o versículo inicial, aquele que cuide está de pé, cuide para que não caia. Ele semeou coisa errada, ele não teve respeito pelo templo, pelos utensílios da casa do Senhor. Comportamentos errados, inadequados. E Deus logo levou ele a uma experiência. Foi a experiência naquela época que ele teve. E aí, irmãos, um sonho uma vez sendo interpretado, observe bem. Eu vou ler com vocês agora o versículo de número 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acharam em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações. E se houver dúvidas, agora, se pudesse ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e tal. Só que Daniel, um coração em Deus, ele não permitiu, irmãos, se vender. Eu posso declarar assim. Ou seja, Daniel não negociava os seus, irmãos, princípios. Diga amém, levante as mãos bem alto e diga: eu não vou negociar os meus princípios. E aí o que Daniel responde, pastora? Versículo 17. Então Daniel respondeu e disse: na presença do rei as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outros. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Aí eu coloquei esse destaque que é interessante. Você vê que a gente não pode trocar, a gente não pode permitir receber nada, irmãos, do inimigo. A gente tem que estar atento em tudo. Diga glória a Deus. O rei disse, versículo 18, o rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecer, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado o seu trono real e passou dele a sua glória. Lembra que a pastora explanou, né? Olha só. Aí versículo de número 21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos, monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Coisa séria, né, irmãos? Lembra que o homem semear, ele vai o quê? Colher, né? Então, e tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, né? Você sabendo de tudo isso, você ainda deixou-se levar, você não procurou analisar, observar para não cometer os mesmos erros. Você foi lá e fez também tudo errado. Vocês estão observando bem, irmãos? A gente tem que analisar isso. Quando a gente vê erros, falhas ao nosso derredor, que sirva para nós pararmos para refletir, analisar, para não cometermos os mesmos. Sofreu, teve um final infeliz, e deixe de procurar parar para analisar, observar. Não vou. Ah, minha mãe nunca foi feliz, meu pai nunca foi feliz, meus irmãos, eu fui onde que fiquei. Mas não é porque eles não foram felizes que você não vai ser feliz. Diga glória a Deus. Analisa tudo e faça diferente. Bom,
Versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas é Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura. Aí é interessante, irmãos, aí aqui tem 3 coisas importantes, que ao revelar, ao interpretar o sonho, declarou ali, permitiu Belsazar ter conhecimento. Olha só, esta pois é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Irmãos, nós não temos zelo com as coisas de Deus. Nós não estamos vigiando, lutando para fazer aquilo que é certo. Aquilo que você conquistou, aquilo que você tem alcançado até hoje vai ser cortado. Estão entendendo? Levante as mãos. Cuidado. Aquele que cuide, está de pé, cuide para que não caia. Não erreis. O que o homem semear, isso ele também vai o quê? Ceifar. O que o homem plantar, ele vai colher. Deus permitiu com que ele ali entendesse. Lembra que a pastora falou aquela palavrinha? Não podemos brincar o quê? Com Deus. Ele é amor, mas ele é o quê? Justiça. Bom, então aqui no raciocínio. Então, esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e o acabou. Segundo, Tekel, pesado foste na balança e foste achado o quê? Em falta. Faz essa comparação bem dinâmica. Foi pesado na balança. Não ficou certinho, não ficou equilibrado. Está em falta. Deus me livre. Senhor, em nome de Jesus, eu digo, Senhor, estudando, mergulhando, e nós irmãos aqui nesse entendimento e aprendendo aqui. Meu Deus. Não, Senhor. Eu não quero que o Senhor veja que está faltando. Eu estou em falta porque eu estou no pecado, porque eu estou no erro, porque eu estou deixando a desejar diante do Senhor. Eu não quero que o Senhor corte. Eu não quero que acabe aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Uma vez o Senhor me dando, eu quero honrar até o fim. Diga amém? Aí, irmãos, olha só. Vamos lá, as mulheres digam amém. Os homens digam glória a Deus. Deus me livre, irmãos. Esse glória a Deus aí tem mais mulher também, né? Aí, pastora, não tem como. Vamos lá, aí que mais? E Tekel, né, pesado e tal. E Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Foi transferido, foi dividido. Acabou-se, perdeu. E aí, então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Esse foi o final de Belsazar. E Daniel, que é interessante destacar também, esse personagem, você vê sempre irmãos fazendo o que é a diferença. Sempre atento, procurando praticar e fazer aquilo que era correto, aquilo que era certo. E Deus sempre o honrando. Diga amém, em cada etapa, em cada, irmãos, momento, desde o início, que ele foi levado, irmãos, cativo para a Babilônia. E você que teve a oportunidade de estar acompanhando todas as mensagens. Ele foi um homem que verdadeiramente, que é um pilar importante, né, em todo esse contexto da história. Não deixou se contaminar.
assim como seus amigos. Aí teve um momento da fornalha, não se curvaram, Deus os Deus protegeu, enfim. Então assim, a lição para a gente aqui hoje, irmãos, cuide, aquele que cuide está em pé, aquele que, irmãos, reconhece que está ali de pé, tem que cuidar, tem que zelar para não cair. Porque se nós cometermos os mesmos erros, se nós não vigiarmos, infelizmente, irmãos, nosso reino vai ser tirado, vai ser, irmãos, vai ter uma vida, irmãos, dividida. Imagina, no nosso contexto hoje, nas nossas vivências hoje, nada vai dar certo. Família dividida, irmão, eita, meu Deus do céu. Deus vai encontrar falta em nós. Não. Vamos permitir que Deus olhe para nós e veja um filho, um servo, irmãos, que a cada dia verdadeiramente está tendo um zelo muito grande por Ele. E quando vem as más influências, vem as práticas errôneas, vem, irmãos, as propostas do inimigo, situações que ocorrem para você deixar de adorar a Deus para adorar outros deuses, você se posicione e entenda: eu não vou fazer isso, eu não vou ter essa prática. Diga glória a Deus. Eu vou ter aquele olhar. Eu já vi, já sei de onde eu vim, já observei pessoas que seguiram esse caminho, qual foi o final, e eu não vou deixar isso acontecer comigo. Eu vou ser diferente. Diga amém. Se Belsazar tivesse tido esse pensamento, esse olhar, ele não teria, irmãos, tido essa infelicidade, eu posso dizer assim. O próprio Deus tendo esse olhar dele e perdendo o que? O reinado. Teria sido diferente. Então, por isso nós vamos lutar, nos esforçar para ser diferente. Então, conosco. Diga glória a Deus. Nós não vamos, em nome de Jesus, cair. Uma vez de pé nós estaremos no mundo espiritual, servindo, glorificando ao nosso Deus e permitindo a cada dia, irmãos, sermos o instrumento nas suas mãos. Diga amém. Quem crê nesta vitória, levante as mãos. Aplauda o nosso Deus bem forte.